Mas aí depois, então, como professora já são Quase 30 quase 30 anos, anos. isso. Quase 30 anos. Eu já tenho, inclusive, direito à aposentadoria, Olha só. que eu teria aposentado em fevereiro deste ano, porque eu completei os 25 anos de são quase 30 anos de município, Aham, de prefeitura de município de Arceburgo. E teria que completar 25 anos e completar a idade de 50. certo. E eu não tinha idade, então eu fiquei um tempo mais. Em fevereiro eu completei e adquiri o direito à aposentadoria. Só que, nos últimos 2 anos, devido à pandemia, foi em trabalho online e eu fiquei 2 anos em casa sem contato direto com as crianças. E eu não queria encerrar a carreira dessa maneira, assim, fria. Foi necessária, Sim. mas, não tem como estar com a criança, ter o olhar, ter a resposta dela, a emoção que ela sente quando se conta uma história, principalmente que era o trabalho que eu estava desenvolvendo, de ter, né, até da criança atrapalhar, fazer uma pergunta fora de hora, que Interromper. faz parte disso, interromper, Uhum. a emoção, a sensação, os sentimentos que elas demonstram numa contação de histórias, então eu estava sentindo muita falta disso. E dessa coisa de eu andar e as crianças pararem e me perguntarem: "Vivi, cadê o lobo?". Então, isso estava me fazendo muita falta. E aí eu resolvi que eu ficaria mais um ano para retomar isso, para fechar com chave de ouro, com esse contato e, graças a Deus, tudo aconteceu e hoje tem essa emoção, esse convívio com as crianças durante esse ano. E quando que começou o início ali de contadora de histórias? De contadoras de histórias, olha, eu sou meio relaxada de marcar coisas, então eu não sei exatamente, mas há uns 12 anos. O início, assim, até então eu não me designava como contadora, eu não me achava contadora de histórias, porque não conhecia, não tinha conhecimento que existia, inclusive, a profissão, pessoas que vivem de contação de histórias. Foi acontecendo e depois que eu fui tomando conhecimento e que as pessoas falavam, né? Ah, você que eu tive a oportunidade de sair da sala de aula para assumir essa posição na escola inteira, Sim. não só para a minha sala, que eu comecei a me conscientizar e me assumir como contadora de histórias. E o que que precisa? Porque às vezes muita gente é desconhecido, né? Ah, contadora de histórias, mas o que que precisa para você dar o início ali, para se considerar além de contar histórias, mas qual que é os parâmetros, quais que são os passos? É a Passos. maneira, É assim, é igual eu falei para você, foi acontecendo naturalmente. Desde que eu me formei, minha paixão, o meu gosto seria estar sempre na educação infantil, que eu sim, me identificava mais. E eu acho que já justamente por causa disso, desse perfil de imaginação, de brincadeira, de contos, né, de fadas e tantos outros, né? Então, na educação infantil, eu desenvolvia muito essa coisa de contar a história de uma maneira diferente, de não só ler o livro, que também é extremamente importante, claro, sim, sim. né? Tá apresentando o objeto, o livro, né? E eu sempre tinha essa coisa assim, eu inventava umas coisas meio diferentes, meio fora da casinha, Mais lúdico. mais lúdico, que até então a gente não tinha conhecimento, repito, porque a gente não tinha acesso à internet, nada disso, a gente vivia aqui, né? Pouco saía da Sim. cidade. Então a gente não tinha muito essa, né, conhecimento amplo que a gente adquire a cada dia hoje, que é possível, né? E fui fazendo isso dentro da sala de aula e conforme vai fazendo, parece que você vai tomando gosto, vai tomando liberdade, vai adquirindo outras, né? Então foi acontecendo naturalmente. E eu fazia na sala de aula, me vestia, punha umas coisas diferentes, usava umas coisas meio, né, diferentes. Sempre gostei muito de usar sucata para produzir Sim, alguma sim. coisa. E aí começou outras pessoas a ver e começou outras crianças, né, a gente compartilhar na escola e foi acontecendo. Então, assim, para ser contador de histórias, em primeiro lugar,
Eu acho que é amar histórias. Amar ouvir histórias. Porque para você ser um bom contador, você também tem que saber ouvir, gostar de ouvir. Então, acho que a primeira coisa e única, talvez, seja isso. É amar, contar histórias, amar histórias, ler e contar histórias. E, assim, a gente costuma brincar no meio de contadores de histórias, que hoje eu faço parte de grupos de contadores de histórias do Brasil inteiro, até no exterior. Já participei de algumas lives, mas principalmente no Brasil. Tem grupos fortíssimos de contadores de histórias, que no meio sempre costuma falar assim, que tem que ser um pouco sem vergonha. Exatamente. Porque muitas vezes, quando eu comecei, às vezes eu escutava assim, ai, mas eu não pago esse mico de jeito nenhum. Então, tinha, né, essa questão de falar assim, mas vai, né, vai infantilizar, vai. Não infantilizar, não tem nada que, né, se tornar criança, mas deixar viva a criança dentro da Claro, gente. claro. E as crianças gostam, eu sempre uso coisas assim, umas cores mais chamativas, Sim, porque colorido, né? faz parte é uma arte. Sim, sim. Né? A contação de histórias é uma arte, e uma arte que você vai, né? Eu gosto muito de colocar uma flor, alguma coisa no cabelo, né? Um colarzinho diferente, um batom. Então, assim, cada um tem um ritual, cada um vai ter o seu jeito, não tem uma regra. O que importa é gostar e ficar, né? Se sentir à À vontade, né? vontade. Tanto você quanto as Isso. crianças que estão envolvidas, né? Tranquilo, nada forçado. Exatamente, porque não dá também para você colocar uma roupa toda preta e contar histórias dos assuntos que você, né, costuma contar. Então, Sim. tudo condiz com a história, condiz com o ambiente, né? Isso. Cada contador desenvolve um jeito próprio. Então, para ele, aquilo é um ritual, é importante.